repreendido neste momento de toda a potestade das trevas, toda a intenção do marido de se levantar contra esse testemunho, até mesmo contra o resultado que ser esse testemunho. Nós queremos desde agora já repreender em nome do Senhor e já declarar que a vitória dessa família e a vitória da igreja é a vitória de Jesus Cristo. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele o louvor para todos sempre. Deus, nós estamos agora neste momento. Nós já iniciamos, louvamos nosso culto, dizendo que todo ser que respira louve ao Senhor. Nosso culto está sendo todinho de adoração ao Senhor, de exaltação ao Teu nome. E agora, Pai, nós queremos dizer que nós vamos contar quantas bênçãos o Senhor tem feito. Quantas e quantas bênçãos. Vamos contar uma a uma, Deus, para mostrar a grandeza do poder do Senhor. E foi dito isso pela família, que se houvesse a cura, eles iriam testemunhar. E por onde eles passarem, Deus, eles vão testemunhar. E muitos vão saber que Tu és o Deus que cura. Muitos vão saber que o Deus que nós servimos é o Deus que pode todas as coisas. E diz assim: para o homem isto não é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então eu quero abençoar a vida do Reginaldo, da Gisele, do Caíque, da Yasmin, essa família, Deus, sendo guardada por Ti neste momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, traz a memória deles o que eles vão testemunhar. Traz a memória deles os feitos do Senhor, os livramentos que o Senhor deu. Traz a memória deles, ó Pai, para que nenhum dos Teus benefícios seja esquecido, mas todos sejam contados e compartilhados. Deus, nós estamos aqui como igreja para ouvir e aprender com esses testemunhos. Ó Deus, quero declarar que Satanás já está derrotado, já foi derrotado. Lá na cruz do Calvário, há 2000 anos passados, ele já foi derrotado. O Senhor Jesus já fez isso por nós. E hoje nós estamos apenas confirmando. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nada e nem ninguém vai impedir o seu agir nesta noite. Deus, nós estamos aqui somente para glorificar o Teu nome. Hoje nós estamos abençoando cada ouvido, cada vida, cada pessoa que vai estar ouvindo, até quem está vendo depois pela internet. Quem está ouvindo e assistindo depois desse vídeo, também receba agora, em nome do Senhor. E aonde chegar essa voz, aonde chegar esse testemunho, chegue também cura, chegue também poder de Deus. Se na sua vida há problema, se você passa por dificuldade, se você passa por alguma doença impossível, creia que o Deus que nós estamos orando nesta noite é um Deus que pode até mesmo te curar. Não importa o tempo, importa que o Deus que nós servimos diz: eu quero, seja curado em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Pode se sentar. Amém, igreja. Eu quero dizer que hoje eu estou sentindo uma coisa tão diferente que eu não sei nem como relatar. É diferente de todas as vezes que eu subi aqui, de tudo que eu já senti. E eu creio que isso é uma batalha espiritual, porque essa semana a gente trabalhou muito para que isso acontecesse. E eu sinto que Deus tem algo diferente nessa igreja esta noite. Eu creio que se você acreditar naquilo que Deus fez, naquilo que Deus tem na sua vida, Deus pode fazer maravilhas. Você não tem condições de imaginar. Irmãos, a gente está aqui dando testemunho em obediência à palavra de Deus. Não está para aparecer longe de nós isso, mas que tudo que eu disser aqui entre no seu coração, para a honra e glória do Senhor Deus. Em junho, eu disse a seguinte frase para minha esposa: meu bem, a nossa vida é tão boa, a nossa vida está tão sossegada, está tudo correndo perfeitamente, nossos filhos estão saudáveis, você tem a loja que você pediu para Deus, eu tenho um emprego bom, tenho um salário bom, nós não temos enfermidade alguma, não temos caso de morte na família, não temos dificuldade alguma. O que aconteceria se por acaso a gente tivesse algo sério? Você já pensou isso? Você já fez essa reflexão uma vez? Fez uma reflexão da sua vida, como que está hoje? E o que aconteceria? O que você sentiria? O que ia acontecer se algo terrível batesse na porta da sua casa? Mas eu creio que aquilo já era Deus trabalhando na minha vida, já era revelando algo na minha vida, me preparando de alguma forma.
porque isso não é comum. E aí eu pensei, falei com ela, eu venho de dificuldades, eu tive uma infância difícil, a gente teve alguns problemas financeiros, e a gente viveu também, teve épocas da gente comer arroz e linguiça, arroz e ovo, e sempre foi tão tranquilo, né? A gente sempre foi feliz, sempre Deus em primeiro lugar. Às vezes a gente comia só arroz pelas dificuldades que tinha. Minha mãe está aqui na igreja antiga, mas a gente passou tudo isso e está aqui para a honra e glória de Deus. Mas os meus filhos não experimentou esse tipo de dificuldade, graças a Deus. Eles não sabem o que é comer arroz e ovo só porque tem. Às vezes eles comem arroz e ovo porque quer, né? Ou comem uma pizza, ou comem o que quer. Eles nasceram no Brasil de hoje, né? A gente reclama da crise, mas a gente, se quiser, faz um churrasco. Então eu falei assim, nossa, o que aconteceria com meus filhos, com a minha família, se algo desse tipo, eu pensei, acontecesse? Será que eles iam saber viver assim? Será que a gente ia aguentar, suportar, ver os filhos passar por isso? E isso passou. Um certo dia eu caí andando de skate, ele levou o skate para a escola, e aí ele foi fazer uma manobra e teve um jeito na coluna. Ele pegou um jeito. E ele chegou em casa e falou, mamãe, estou com uma dor aqui. Pai, o que será isso? Mas ele não tinha nada visualmente, ele não estava aparentando nada. Como ele não tinha sofrido uma queda, né, passou. Passada uma semana, um ombro dele ficou mais alto que o outro. Ele começou a ficar um ombro mais alto, um mais baixo, e queixar aquela dor, a dor não passava. A ministério falou, a gente vai ter que levar ele no médico. Aí a gente levou ele no ortopedista, o ortopedista pediu para tirar uma radiografia, e aí ele viu a radiografia e falou, olha, parece que tem uma fratura aqui, mas a radiografia, essa imagem não está muito boa. Eu vou pedir para tirar uma tomografia para esclarecer melhor essa imagem. Aí a gente foi fazer a tomografia. A gente foi, como bons cristãos, a gente foi em família, colocando Deus em primeiro lugar, um sorriso no rosto e a vida entregue a Deus. Eles sabiam o que estavam fazendo, eles sempre sabem o que está fazendo. A gente fez a tomografia, quando a gente voltou, ele já não estava mais lá, e a gente levou essa tomografia para ele no outro dia. Esse dia, irmãos, que a gente foi levar a tomografia, foi aonde começou a nossa luta. A gente chegou no médico, levou a tomografia. Lá na tomografia, na hora de tirar, o médico perguntou assim para a Miss assim, ele está na cama? Ele está fazendo xixi nas calças? Usa fralda, coisa parecida? A mãe dele falou, não. Ele está aqui andando, está brincando. Por quê? O médico falou, não, por nada. Por nada. Aquilo já ficou estranho para a Miss. E o engraçado não, o mistério é que Deus, aqueles dias, na hora da radiografia, Deus revelou uma palavra para Miss. Deus revelou a palavra tumor. Tumor é uma palavra terrível, é uma palavra de enfermidade. Mas Deus manda o socorro para a nossa vida, muito mesmo que a gente comece a passar pela dificuldade. Porque Deus também revelou uma palavra dele para ela. Revelou a palavra que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? E aí a gente levou essa tomografia para ele, e o médico de lá já havia ligado para o médico aqui, e aí o médico falou assim, o ortopedista disse assim, olha, a tomografia mostrou que ele tem um tumor. Irmãos, nessa hora meu coração gelou, minhas pernas bambeou, eu esfriei, e eu senti coisas ali terríveis, a minha mente viajou. Eu olhei para a Miss Lene estava cutucando a unha, que é o jeito que ela fica quando ela fica nervosa, ansiosa, mas eu não falei nada. Eu fiquei ali naquele mundo ali, e o médico falou assim, olha, eu vou pedir outras tomografias de outras partes do corpo e vou fazer um encaminhamento para Barretos. A gente sabe que quando fala a palavra Barretos, quer dizer igual câncer, né?
e câncer é igual doença. E na pior das hipóteses, câncer igual morte. Então eu tinha uma sentença, eu tinha uma palavra de morte sobre a vida do meu filho. Aquilo ali gerou tristeza, gerou uma doideira que vocês não têm noção. Eu pedi, Deus, isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo, eu não estou aqui, isso não está acontecendo na minha vida, isso não está acontecendo na minha família, mas pode ser só uma suspeita. Eu sou técnico de enfermagem, eu vivo esse meio na saúde, né? Então eu falei, não, seja o que vier, o Senhor é Deus, eu vou passar por isso, eu sei o que está acontecendo, mas isso ainda é uma suspeita. Eu me prendi na suspeita, né? Eu disse, eu tenho uma chance, isso é uma suspeita. E aí a gente foi para casa, sem falar nada, saindo do consultório. A Mislene foi confortar uma amiga que estava ali com o marido na Santa Casa. E aí a Mislene não aguentou, começou a chorar, as lágrimas caíram, ela perguntou, Mislene, o que foi? Aí ela falou, o médico encaminhou a gente para Barretos. Não precisou ser mais nada. Aquela amiga dela falou, olha, Mislene, eu não sei o que está acontecendo, o que ele tem, mas eu tenho um valor, eu tenho algumas coisas lá, e se você precisar de dinheiro, está tudo na sua mão. Olha, amigos, olha, meus irmãos, isso daí foi um conforto muito grande na minha família. Foi a primeira pessoa que já estendeu a mão. Em segundo, porque Deus estava com as suas mãos estendidas. Amém. Eu não quero dizer sobre o valor do dinheiro, mas sobre o valor de uma palavra de conforto, de uma palavra de auxílio, ali naquele momento tão difícil que eu estava passando. Era questão de minutos que o médico tinha dado a sentença e já estava tudo correndo ali dentro de mim, e aquela pessoa já tinha oferecido ajuda. E ali eu comecei a ver o quão importante é uma palavra de conforto na vida de uma pessoa. Eu vivi isso na terra. Porque quando a gente tem uma sentença de enfermidade ou de morte, o mundo sai, o chão sai debaixo da gente, a gente fica sozinho em meio à multidão, a gente fica com a nossa fé abalada, com as nossas convicções. Gente, você fica um pó. E aí ela ofereceu ajuda, eu falei, graças a Deus. E aí a gente foi para casa. E aí eu pensei assim, não, eu vou ter que dar conta da minha família, eu vou ter que ter condições de sustentar o Kaique, a Yasmin e a Mislene. E foi aí o primeiro ponto que Deus trabalhou na minha vida. Quando a palavra veio que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, eu experimentei essa fidelidade, eu experimentei isso na pele. Porque, como a gente estava com aquela sentença de enfermidade, aquela palavra de doença, eu imaginei que Deus ia trabalhar somente nessa questão, mas Ele fez uma obra completa na nossa vida. Eu achando que eu estava bem, que eu estava em cima das minhas próprias forças, em cima das minhas pernas, do que eu entendia, e tudo, nos próximos 2 dias, tudo aquilo caiu por terra. Eu não suportava nem olhar para ele sem chorar. Eu não conseguia falar o nome dele sem imaginar o pior, sem imaginar o sofrimento. Quem é pai sabe, quem é mãe sabe. Eu desejei aquilo em mim, eu pedi para Deus passar aquilo para mim, mas não para ele. Ele era uma criança. Eu nunca tinha imaginado ou pensado longe de mim passar uma enfermidade na vida do meu filho. Você sabe do que eu estou falando, longe. Eu falei, Deus, eu não suporto. E eu chorava, e eu me derreti em lágrimas. E eu falei, Deus, eu não aguento, eu não suporto. Isso não é para mim, eu não dou conta. Deus, por que o Senhor faz isso comigo? Por que veio essa enfermidade? Se o Senhor conhece o meu coração, se o Senhor sabia que eu não teria condições de passar por isso, eu vou morrer primeiro. E eu chorava, eu não dava conta, e eu falei, eu não dou conta de trabalhar, não dou conta de sair na rua, não dou conta de tomar banho, não dou conta de nada. E ele disse, meu bem, isso não é você. Esse não é você. Você não é assim, você é forte. Eu falei, eu não sou forte.
Você é forte. Eu falei, eu não sou forte. Deus está me provando, Deus está me mostrando, e eu estou crendo que eu não sou forte. E aí Deus começou. E aí a gente ficava assim, a gente fala ou não fala com as pessoas. A gente conta ou não conta isso com os irmãos. A gente viveu muitos dilemas, muitas crises aí. E aí, eu não queria contar. Eu falei, eu não quero contar porque a gente ainda não sabe. Ainda não foi determinado. E eu não quero ninguém falando que meu filho tem câncer. Eu não quero ninguém falando que meu filho tem algum tipo de doença. Porque o homem não vai dar sentença sobre a vida do meu filho. E aí, naquele dilema, eu fui pedir orientação para a pastora. E a pastora falou, olha, eu não quero intrometer na sua opinião, na sua atitude, mas eu acho que isso é grande. Eu acho que isso vai ser motivo para testemunho. E que se você ficar calado, eu acho que não é esse o caminho. Eu acho que você tem que falar, porque Deus tem que trabalhar. E aí eu fiquei com aquela palavra e fiquei ali pensando, e aí Deus me deu um sonho. Irmãos, esse sonho foi tremendo. Deus me deu um sonho. Eu estava em um jardim, eu estava junto com a minha família, e chegou um cachorro. Eu digo que é um cachorro porque era de 4 pés, com uma boca muito grande, dentes muito grandes, muito afiados, e ele veio na minha direção, e quando ele chegou perto de mim, eu agarrei a boca dele. Agarrei a boca dele fechada. E aí a boca dele ficou fechada, só que ele tentava sair. Ele era um animal grande, e aí ele tentava sair, e eu segurando ele com as duas mãos, e eu sentia minhas forças indo embora. E eu sentia os meus braços ficando cada vez mais fracos. E eu sentia ali que eu não ia dar conta de segurar ele por muito tempo. E eu olhava para um lado, não via ninguém. Eu olhava para o outro, não via ninguém. E eu fui começando a querer pessoas para me ajudar, e não tinha ninguém. Eu comecei a sentir que na hora que eu soltasse ele ia me estraçalhar todo. Ele ia me morder os braços, das minhas pernas, da minha garganta, e ia acabar comigo. Eu senti isso no sonho. E aí eu acordei. E eu entendi a palavra de Deus. E num dia desses, alguns irmãos foram me visitar em casa, já sabendo do que se rolava, porque no hospital já se rolava. Já estavam sabendo do que estava acontecendo, as pessoas já perguntavam no Face, para conhecidos, falaram, é verdade que o Kaique está com câncer nos ossos? É verdade que o Kaique está com leucemia? É verdade que o Kaique está com câncer no pulmão? Era essas palavras que estavam rodeando na vida do meu filho. Mas eu entendi o que Deus tinha falado. Eu entendi o que eu tinha procurado na orientação. E aí, esses irmãos, a gente passou um tempo em comunhão. Eu falei, irmãos, eu quero compartilhar uma coisa com vocês. A gente está passando por luta. A minha família está sendo atacada. A luta não está fácil. Eu tive um sonho e eu entendi o que Deus disse para mim, e eu quero compartilhar com vocês para que vocês me ajudem. Eu preciso que vocês me ajudem como vocês puderem. Eu preciso que vocês me ajudem em oração, que seja orando por mim, que seja orando por meu filho, pela minha filha, pela minha esposa, porque nós não suportamos passar por isso sozinhos. Deus me mostrou que nós não vamos conseguir passar por isso sozinhos. E a gente teve um momento de oração, a gente teve um momento de palavra de conforto, e a gente dormiu bem. Mas eu ainda não conseguia. Eu ainda não conseguia ficar de pé. Eu ainda não conseguia respirar direito. Eu não tinha a fé que eu tinha antes. Eu não tinha mais o sorriso que eu tinha antes. A pastora falou, o que está acontecendo com você? Você é um cristão. Você sabe o poder do seu Deus. Você sabe o que Ele pode fazer. Você precisa recuperar o seu brilho. Você está sem brilho. Mas eu não tinha força. Eu não tinha força. Aquilo era muito mais forte que eu naquele momento. Mas um dia a pastora foi lá em casa orar por mim. Eu vim aqui orar por você e pela sua família. Eu falei, amém, pastora. Ora pela gente, porque a gente não está dando força nem para orar. E a gente conversou um pouco ali. E aí a pastora orou pela minha vida, pediu toda a proteção de Deus, pediu que Deus esteja conosco.
cordas e ela falou para que Deus me desse a fé de Abraão. Naquele momento, irmãos, eu peguei aquela palavra para aqui. Eu quis que Deus me desse a fé de Abraão. E o sobrenatural na minha vida aconteceu. Aleluia. Eu senti como se muitos cobertores fossem jogados em cima de mim. Sabe? Quando ele vem sobre a cabeça, ele abraça todo o corpo, da cabeça aos pés, e foi sentindo camadas, como se ela tivesse jogado vários cobertores em cima de mim, e os cobertores me abraçando ali, me abraçando todo o meu corpo. Eu falei, o que é isso? E eu comecei a tremer, eu comecei a sentir uma coisa muito diferente dentro de mim, e o Espírito Santo falando dentro de mim: a sua luta é vitória, a sua luta eu vou dar vitória, você não vai chorar mais. E eu senti uma autoridade, eu senti uma força grande dentro de mim, eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido e nunca mais vou sentir daquele jeito. Deus me deu uma fé, Deus trabalhou em mim a certeza de que a enfermidade não era para morte. Deus enxugou minhas lágrimas de uma maneira que eu nunca mais chorei. O meu sorriso foi restaurado. E a minha preocupação já não era mais a enfermidade. A minha preocupação era o que Deus estava trabalhando na minha família. Se era para mim, se era para Gisele, se era para ele, se era para a igreja, porque naquela altura já tinha igrejas orando pela nossa família. Essa casa já orava, o Tuporanga já orava, Ituverava já orava. E Deus começou a me mostrar que tudo contribui para o bem daquele igreja. Pessoas estavam orando por causa de uma palavra de enfermidade. Deus restaurou a fé de um homem sobre a palavra de uma enfermidade. Deus restaurou a comunhão de uma família sobre uma palavra de enfermidade. Deus levou pessoas para orar comigo. Deus levou a pastora dessa casa a profetizar na minha vida. Deus começou um rebuliço espiritual na minha vida, e eu comecei a viver a palavra de Deus. Eu comecei a sentir a fidelidade de Deus sobre a minha vida. E aí a gente com aquele calhamaço de papel, pedidos de tomografia dos braços, da perna, da cabeça, da orelha, de tudo quanto, toda parte que ele queria saber se tinha outros tumores no corpo. E aí a gente foi para a assistência social. A gente queria marcar aquilo ali. E aí, quando a gente chegou lá, eu, a Mislene, os meninos, chegamos lá e colocamos esse papel lá. Eles falaram assim: nossa, mas isso aqui está pedido para Barretos, mas Barretos não faz tratamento. Barretos não faz diagnóstico. Barretos faz tratamento. Franca também não faz diagnóstico, faz tratamento. De quem que é isso aqui? É do Kaique. É do Kaique? É do Kaique, do seu filho? E aí está urgente aqui, urgente. E aí ela colocou isso com uma urgência diferente, e as tomografias elas marcaram uma semana de prazo. Mas eu já não chorava mais. Eu já estava firme e convicto que aquilo era para a honra e glória do Senhor. E antes da gente sair nessa peregrinação, porque quem já passou por enfermidade ou quem vai para assistência social, a gente sabe que na saúde a gente tem barreiras. A gente tem que dar uma camelada, tem que dar algumas coisas, não dá muito certo, vai aqui, vai ali, um manda voltar, falta um papel, volta no médico. Eu sei, eu trabalho na área da saúde. E eu falei: Deus, orei com ele no meu quarto, falei: Deus, o Senhor é o Deus da minha vida. Eu sei que se tudo que a gente tiver que passar, o Senhor vai passar com a gente. Se isso o Senhor mandou para nós, ou permitiu que passássemos, eu sei que o Senhor não vai nos abandonar. Deus, mas eu não aceito a minha família passar por humilhação. Se a gente tiver que passar por essa enfermidade, eu aceito a enfermidade, mas eu não aceito humilhação. Que o Senhor vai à frente, abrindo toda e qualquer porta.
que o Senhor vai à frente, abrindo o mar para a minha família. Amém. Em nome de Jesus. Irmãos, chegamos lá, no hospital do câncer, lá em Franca. Chegamos lá meio que andando de João sem braços, porque a gente não tinha diagnóstico. A gente estava lá para fazer as tomografias, e se uma boa alma, o médico, alguém quisesse orar, dar o diagnóstico para a gente começar o tratamento, mas lá não fazia. A gente foi ciente que lá não fazia diagnóstico. E aí chegamos lá com aquele papel, entregando para a secretária, ela falou: vocês são de Garopaba? Sim, somos de Garopaba. Olha, o médico aqui não deu o diagnóstico. Você vai ter que procurar a assistência social da sua cidade, o seu ortopedista, ou oncologista, ou um neurocirurgião pediátrico, para ele pedir uma biópsia e para dar um diagnóstico, para depois ele vir para cá para fazer o tratamento. Irmãos, a gente não ficou nervoso, a gente não ficou irado, porque a gente sabia que aquela situação estava sob o controle do Deus Todo-Poderoso. Atrás da secretária tinha um médico de pé, de costas, e ele virou e falou assim: do que se trata? E ela falou: olha, ele chegou de Garopaba, mas eu estou dizendo para ele que ele vai ter que voltar, porque aqui a gente não faz diagnóstico. E a palavra do médico, o que o médico falou, diante do poder de Deus, ele falou: ele eu vou atender. Aleluia. Ali eu arrepiei. Ali eu comecei a ver a fidelidade de Deus e o poder de Deus. E ali a minha fé foi aumentada. E eu falei: Deus está no controle. O Senhor Jesus é conosco. E essa enfermidade não é para a morte. E a minha preocupação era sobre o que Deus queria trabalhar na nossa vida, ou na vida da igreja, ou na vida de quem for que tivesse que nos encontrar na nossa frente. E o médico, a secretária fez a ficha, entrou no consultório do médico, o médico fez uma consulta excelente. Ele foi amorosíssimo, ele nos tratou muitíssimo bem, ele nos tratou de uma forma carinhosa, e ele falou: olha, para você não perder tempo, eu vou dar o telefone de um amigo meu, ortopedista, para que as coisas andem mais rápido. Fala que eu pedi, eu vou ligar para ele, fala que eu pedi para vocês ir lá, que ele vai atender vocês, já leva a malinha, já leva tudo, que provavelmente ele já vai internar vocês. Ele já vai internar o seu filho para tratamento. Mas eu acho, e eu falei: doutor, e o que o senhor me fala? Isso é ou não é câncer? O que é? Olha, pelo jeito, isso é um tumor muito agressivo, e ele é chamado de sarcoma Ewing. Isso é um sarcoma que ataca crianças dessa idade. O lugar que está, e ele é muito agressivo. Se fosse uma perna, a gente tinha condições de tirar a perna. Se fosse um braço, a gente tirava o braço. Mas sobre na coluna, nós temos que ver que forma de tratamento que a gente vai ter que fazer. Irmãos, essa palavra terrível, essa frase terrível, não me agrediu, ela não me entristeceu, porque eu sabia que Deus estava no controle, porque eu sabia que Deus tinha vitória para nós. E na sexta-feira que a gente foi lá no MGA, aonde que ele tinha mandado a gente ir, tinha uma fila, duas filas, uma direita e uma esquerda. A fila da esquerda era a fila prioritária de cadeirantes, idosos, crianças, pessoas passando mal, gestantes. Ela estava enorme. Ela estava enorme. E a da direita estava dando o que era gente comum, da vida na esquina. E eu falei: qual dessas filas eu quero? E eu fui perguntar para a vigia, que era uma mulher, uma vigia, falou: olha, qual dessas filas que eu entro? Ela leu o papel, olhou para mim, olhou para as crianças, ela falou: a hora que eu abrir, você vai entrar. E aí, ela abriu a porta e ela falou: vem, nós passamos pelo meio. Eu vi naquele momento Deus abrindo o mar. Amém. E eu e a minha família passando no meio daquela fila. Nós não pegamos fila, nós não passamos dificuldade, nós não passamos humilhação, nós não gastamos nem tempo. E aí eu perguntei para a secretária: aonde
esse papel e falou: me dá aqui, eu vou fazer a sua ficha agora, o seu filho vai ser o primeiro a ser atendido. É assim, meus irmãos. É assim que o mundo nos trata quando temos o brilho e a proteção do Espírito Santo. É nesse caminho que nós trilhamos a mão do Senhor Jesus. É assim que acontece quando a palavra se cumpre na nossa vida. E eu passei ali no meio do mar aberto. E aí o médico atendeu ele. E ele já pediu uma internação. E a gente foi direto no hospital. E lá ele recebeu a internação. A paz. Ele me falou da parte que me tocou muito, que foi no hospital do câncer. Quando o Kaique chegou lá, ele começou a olhar, a gente já foi na área das crianças, e ele começou a olhar aquelas crianças carecas e falava: mamãe, eu tô com câncer. Eu falava: não, filho, você não tá, a gente não sabe. Mas o que eu tô fazendo aqui, mamãe? É um hospital de câncer. As crianças estão carecas, eram crianças que passavam com sonda, crianças no colo de mães, e eu tentando me segurar, e eu liguei: Aparecida, eu não estou no lugar certo, meu filho. Eu estou com medo, calma, Mislene. E eu chorava, e eu chorei longe dele para ele não ver que eu estava chorando. E a gente saiu dali, logo depois que o médico também já passou para ele a internação. Ele falava, o Reginaldo estava do lado de fora já, e eu já estava para dentro do hospital. E ele olhou para mim e falou assim: mamãe, eu vou internar justo no dia do seu aniversário. Eu falei: filho, é o que Deus tem para nós. Tá ruim, mas tá bom, porque outras datas virão. E eu ficava, gente, com dor na garganta. Eu não queria chorar perto dele, eu não queria transmitir aquilo que estava passando pela minha cabeça, aquilo que passava no meu coração. E sempre quando eu falava, eu ficava tensa, eu já pegava a palavra que Deus tinha me dado, que era que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu pensava: Deus, o Senhor tem algum propósito na vida do meu filho, que eu sei que o Senhor tem. E eu sei que o Senhor não vai me tirar ele. O meu filho já está consagrado ao Senhor. Então eu vou aonde eu tiver que ir com o meu filho. E a gente já subiu para o quarto, chegando mais à noitezinha. Um dos melhores médicos de Franca foi atender ele. Ele olhou os exames dele, ficou fazendo caras e boca, e eu falava: ai, doutor, fala logo. E esse médico, ele falou para mim assim: ó, mãe, aqui mostra umas imagens, tá bem feia, ele já foi muito claro. Aqui mostra umas imagens muito feias, e como eu vou fazer a cirurgia, porque ele precisava de fazer a biópsia, ele era neurocirurgião. Não tem como eu fazer de cara, porque eu não sei aonde que está o local. Eu preciso de mais exames. E aí, no decorrer da semana, a gente vai fazer esses exames. E aí ele fez exames de sangue, todos os tipos de exames de sangue. Ele fez tomografia, cintilografia, ressonância, todos os exames batiam o martelo, que era o tumor. E eu falava: meu Deus, está nas suas mãos. E eu falo assim que foi um tratamento tão bom de Deus, que graças a Deus ele fez exames muito caros e a gente não teve gasto com nada. Graças a Deus, eu só tenho que agradecer mesmo. E ele marcou a biópsia assim que os exames estavam prontos. Falou: a gente vai fazer a biópsia amanhã. E entrava aquele tanto de médico no quarto, tudo de uma vez só. E aí vai fazer amanhã. E eu não tenho uma notícia muito boa para dar para vocês, não. E ele já de orelha em pé, e eu falava para o médico, eu pensava assim: o senhor tinha que falar comigo
eu não queria que o senhor falasse perto dele. Ele falava, mas não tem como eu falar longe dele, porque ele é uma criança, mas ele está atento sobre tudo que está acontecendo na vida dele. Ele falou, eu vou tentar fazer um furo na coluna, mas se eu não conseguir, eu vou fazer, a gente vai abrir ele assim e assim, que eu preciso de ter uma tampa para mim chegar até na coluna. Então vai ser uma cicatriz bem grande. E a hora que ele escutou isso, ele falou, mãe do céu, o que eu vou fazer agora? Eu falei, filho, está nas mãos de Deus. A gente, no outro dia, fomos para o centro cirúrgico e ele catoquinha, com medo, e ele estava de pouca conversa, ele não brincava nesse dia, ele não sorria, ele estava muito triste. E eu falava, filho, não fica triste, Deus vai fazer o sobrenatural na sua vida, tenha calma. E ele, mamãe, eu estou com medo da cicatriz. Ele não estava nem com medo do resultado, ele estava com medo da cirurgia, ele nunca tinha internado. E subimos, eu peguei nas mãozinhas dele, ele catoquinho, eu falei, vamos orar e vamos ver o que Deus tem para nós. E ali eu orei e falei, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor é o dono das nossas vidas. Foi o Senhor que deu vida para o meu filho. Então eu quero que o Senhor continue dando vida para ele. E assim foi a minha oração também, de poucas palavras. E eu logo peguei a Bíblia e falei, filho, vamos ver o que Deus tem para nós. Gente, foi muito lindo. Porque logo que eu já abri a Bíblia, Deus falou para mim assim, agradeçam a Deus o Senhor, vai e contem às nações as coisas que Ele fez. E eu peguei essa palavra para mim, eu falei, Kaique, Deus está falando que é para a gente agradecer a Ele e para a gente contar às nações as coisas que Ele fez na tua vida. Ele é, mamãe, mas eu estou com medo. E aí logo a mulher da anestesia veio e falou, vou retirar ele, que os médicos já chegou. E ele foi se distanciando de mim e a mãozinha dele esticada. E eu fiquei com meu coração na mão e fui para a sala de espera. Se passaram 2 horas e 10 minutos, os médicos chegaram em mim, me chamaram no campo e falaram, mãe, a gente está surpreso, porque a gente só fez, a primeira pergunta que eu fiz, eu falei, abriu ele na frente? Ele falou, não, a gente deu um corte grande nas costas, mas a gente não achou tumor. E eu me arrepiei inteirinho, eu falei, graças a Deus, louvado seja Deus. Ele falou, eu pedi para as meninas subir o prontuário dele, ele não teve febre, ele não tinha um caso de que estava com infecção, ele não tinha dor. Então esse pus, eles tiraram 300 ml, gente, de pus do local. 300 ml, muita quantidade. E o médico falou, então esse pus é da onde? Se nem na cintilografia, que é um exame bem assim, não mostrou. E eu falei assim, doutor, eu sei, Deus já fez a obra do meu filho. Eu sei que Deus já fez o sobrenatural. E eu peguei essa palavra para mim, logo eu já liguei para o Reginaldo, liguei para a pastora, passei para minha sogra, e liguei para minha mãe, a gente já ficou com aquela felicidade. Graças a Deus, eu peguei aquela palavra. Eu queria passar um vídeo. Pelo perdão que dizer.
Quando eu cheguei no hospital, eu falei para minha mãe: mãe, se eu for curada, eu vou dar testemunho. E eu quero homenagear as pessoas que têm câncer, que raspam o cabelo por causa dos remédios muito fortes. Isso é o cabelo, gente. O cabelo vai crescer, vai ficar bonito de novo. Mas o que eu estou fazendo hoje para as pessoas que ficam lá 1 ano, 2 anos, tomando aquele remédio, cabelo caindo. Isso eu estou fazendo porque eu quero, não porque eu preciso. Amém? Então, meu pai falou a parte dele, minha mãe falou a dela, agora eu vou falar a minha. O final é meu. Quando a gente ficou sabendo desse tumor, desse câncer que estava tratando na nossa vida, na nossa família, marcou muito, porque foi um choque, de uma hora para outra, a gente não estava tendo nada, estava sadio. De uma hora para outra, levei um skate, fez fogo, caí, e aí veio uma bola de neve. Do tombo virou um tumor virou uma suspeita de câncer, uma osteomielite. E aí a gente ficou preocupado que Deus ia querer agir, que Deus ia falar. Só que uma coisa a gente sabia, que Deus iria trabalhar na nossa vida. Como meu pai falou, foi trabalhar muita coisa na nossa vida. Não só como na minha vida, como na vida das pessoas que conviveu esses dias comigo, conviveu essas expectativas, essas emoções no hospital. E aqui mesmo, a minha família viveu muito essa história que passou na minha vida. Marcou muito. E uma das coisas que marcou foi trabalhar de Deus. Na vida do meu pai foi o poder que ele falou para nós, que quando ele descobriu que eu estava com suspeita de câncer, ele ficou achando que era um fortão, porque ele era enfermeiro, que talvez podia conseguir levar eu e minha mãe assim nas costas, só porque ele era da área da saúde. Só que Deus mostrou para ele que ele estava enganado. E sem Deus, ele não é nada. Sem Deus, a fé dele não vai para frente, as próprias pernas dele não iam conseguir caminhar. E foi isso que Deus trabalhou na vida do meu pai. Na vida da minha mãe já foi oração, jejum, fé, buscar de Deus, pregar para as pessoas e que ninguém é melhor que ninguém. Que se eu estava num quarto ruim, com pessoas enfaixadas de um lado, enfaixadas do outro, com a perna em pé, tomando soro, era porque Deus ama eu, do tanto que Ele ama você, do que Ele ama meu pai, do tanto que Ele ama a pastora. Então Deus, Ele trabalhou isso no coração da minha mãe. Oração, jejum, buscar de Deus e que ninguém é melhor que ninguém.
foi que milagre, cura, buscar de Deus e pregar para as pessoas. Porque quando a gente estava no hospital, a gente orava muito, a gente orava muito, a gente lia bastante a Bíblia, a gente queria pregar para as pessoas, porque minha mãe, mas meu pai falava para mim, ó, se você está aí, tem algum propósito. Se você está aí, tem alguém precisando da salvação de Jesus. Se você está aí, é porque Deus quis, é porque Deus escolheu você para estar aí. Eu recebi aquela palavra e falava, não tá, mãe, então tá, pai, eu vou começar a ler mais a Bíblia, eu vou orar. E a gente jejuava, minha mãe, eu e minha mãe orava, a gente passava aquele tempo junto. E nesses dias que a gente passou no hospital, a gente não passou como, diz assim, pessoas sem fé. A gente teve bastante fé, a gente passou como verdadeiros cristãos. A gente venceu essa batalha com Deus na frente. E quando a gente estava naquele quarto, tinha gente ao nosso redor. Tinha copeiras, tinha enfermeiros, tinha médicos, tinha pessoas no quarto, acompanhantes. E a gente sempre estava ligado nas coisas. A gente pegava as coisas, juntava, passava a Bíblia para outra pessoa, falava, ó, Deus vai te curar conforme for o seu problema e sabendo a gravidade do nosso. E as pessoas naquele quarto que ficavam com a gente, olhavam para a gente e falavam assim, velho, você caiu de skate, descobriu que está com tumor, está falando para mim que eu vou ser curado. Esse Deus que você serve é grande, porque você deixa passar que nada é impossível para o seu Deus. Você está, vamos dizer assim, um problema maior que eu, mas você que profetiza a minha vida. E é isso que eu e minha mãe diariamente citavam para as pessoas que a gente ficava no quarto. Então a gente sempre estava ali, com as copeiras, os enfermeiros, os médicos. E a gente sabia que conforme for o problema que estava na minha vida, na vida da minha família, Deus era Deus na minha vida. Conforme for a palavra do médico, a gente sabia que a palavra final era de Deus. A gente sabia que a palavra que mandava no final era Deus. A gente não pegava, a gente pegava os diagnósticos dos médicos, a gente sabia que havia um problema, só que quando a gente ia orar, a gente falava, Deus, o que o Senhor tem para nós? O que o Senhor tem para nos dizer durante esse período, durante esse deserto, durante essa batalha? E ele falava, é vitória, é vitória. É bagagem para as suas missões, é bagagem. E a gente recebia, eu e minha mãe ficava feliz, e a gente estava ali, naquele momento, orando, buscando a Deus. E as pessoas que conviviam com a gente, além das pessoas do quarto, as copeiras, tinha várias copeiras que, como é que fala, dirigiam os dias de trabalho. Tinha uma copeira lá, que ela era ranzinza, sabe, grossa, e ela fazia as coisas com a cara fechada, amarrada, e a minha mãe começou a tratar ela bem, começou a passar para ela a felicidade de Jesus, as coisas que Deus passava para a gente na igreja, e a gente foi passando para ela. E aí, quando era dia de turno dela à noite, a gente via que ela estava na escada, e ela chegava no quarto, eu chegava com a cara amarrada, ela batia na porta, ela falava, leite ou café? Aí minha mãe falava assim, ó, tá bem, amor. Aí eu chamava ela de tia. Eu falava, oi tia, o que a senhora tem hoje para nós? Tem leite e café. Dá um leite, dá um café, dá um pão. E a gente conversava com ela. E a gente, então, todo momento, passava a felicidade de Deus, a fé, você estava ali, para passar o que Deus queria mostrar para a gente e passar para as pessoas. Então, além dos companheiros de quarto, além dos companheiros, tinha os médicos. E quando os médicos iam no hospital, a minha mãe ficava com o medo que eles têm.
A gente sabia que a palavra final era de Deus. Então, eu sempre fazia as perguntas para os médicos, perguntava se ele já tinha descobrido alguma coisa, e eu falo, já tinha feito a biópsia. Só que eles falavam, olha, ainda não saiu o exame, ainda não saiu nada. E minha mãe ficava preocupada com o que iria sair, com que resultado iria dar, com que circunstância lá na frente a gente iria ter que tomar, as providências que a gente ia ter que tomar, o que a gente ia ter que fazer lá na frente. E aí, esse passar desses dias, a gente recebia visitas, muitas visitas. E as visitas que a gente recebia, a gente conversava, a gente brincava, a gente conversava com as maiores visitas que a gente tinha com meu pai. Meu pai ia lá quase toda semana, 2 ou 3 vezes por semana. E a gente conversava bastante, a gente falava bastante coisa. E enquanto meu pai estava ali, enquanto ele estava ali, minha mãe passava, o que os médicos tinham passado de manhã, e a gente brincava com ele. E no dia inteiro, era dia de festa, porque era dia de se distrair. Era dia de a gente ficar com meu pai, com a minha família. E a gente ficava ali junto. Aí dava 5 horas e a hora passava muito rápida. Dava hora dele ir embora e ele falava, tchau, tô indo. Aí era a hora difícil. Aí era a hora da tristeza bater e voltar naquele mesmo 4 paredes. Aquele mesmo médico, enfermeiro, soro, injeção, aquilo mesmo. Sair do nosso conforto, a gente estava indo embora. Eu e a mãe estávamos tristes. Eu, na maioria das vezes, eu tentava cobrir a cabeça, chorava e falava, Deus, me tira daqui, Deus. Eu não quero ficar aqui, Deus. Eu quero ir para a igreja, eu quero brincar com meus amigos, eu quero ir para a escola. E era isso que a gente ficava, que eu ficava com vontade. Mas a gente passava um tempo gostoso de oração, jejum e buscar de Deus. E quando a gente recebia essa visita, tinha umas visitas aqui de Garapava, ou de outros lugares também lá de Franca, que eu falava assim, ó, com vontade de comer isso. Aí trazia umas maletas bem grandes, colocava bastante comida. Porque quando estava internado, não sei se era ansiedade, eu não sei se era vontade de comer mesmo, só sei que Deus foi muito bom enquanto eu estava no hospital, que Ele fez eu engordar. Eu engordei, deu uma visita, e aí Ele levava pernil para mim, levava refrigerante, tudo bolo, tudo que eu podia. Mas eu comia tudo escondido, e ó, só fortalecendo. E como disse, a comida de hospital é ruim, não gosta, mas na onde a gente estava, no hospital de Franca, a comida era até boa, né, mãe? A comida era até gostosa, porque tinha o cardápio, eles passavam o cardápio, aí de manhã as copeiras passavam, dava lei, e a gente perguntava, o que vai ter hoje? A janta com o almoço? Elas passavam o cardápio completo. E aí, dia de domingo era pernil, frango assado, coisa bem forte, só que era só para quem podia. No meu caso era eu. Aí a gente comia, aí minha mãe falava assim, mãe, vamos devagar, porque eu comia a sua também. Aí ela comia a dela, então eu comia a minha e a dela. E a gente foi passando os dias no hospital. Foi assim que a gente foi nos fortalecendo, foi distraindo das 4 paredes que a gente estava vivendo em um mês. E foi isso que a gente divertiu. A gente assistia bastante filme, a gente brincava. Minha mãe, nós tínhamos uma professora e ela tinha jogos. Aí minha mãe pegava Uno, pegava jogo de dama, xadrez, um monte de jogo. E a gente jogava, estaria o resto do dia, até as horas de eu tomar meus remédios. E aí chegava essas horas tristes, que era a hora de tomar um remédio. E ou perdi a veia, ou o remédio era muito forte, eu chorava, ardia. E à noite, após eu fazer a cirurgia, a biópsia, tinha dores. Como eles teve que tirar o pus, limpar
costela esquerda que tinha pus. Então eles teve que serrar. Serraram essa costela aqui e limparam lá dentro. Então, os médicos não falaram que tinha feito isso. E a minha mãe, como cirurgia, parto, essas coisas, abre a barriga, fica abaixo, entra ar, a gente achava que era gases, era vontade de socar a só que não era. E a gente começava de dores, a gente começava a ouvir, estava doendo, e aí ia dar dor mais fraquinha até a mais forte. E aí minha mãe chamava a enfermeira e falava, tá começando as dores. Aí dava aspirona, aí depois dava com remédio, e depois remédio, aí nós ia até de madrugada, até os últimos remédios, que era bem forte. Quando deixava minha mãe dormir de dor, eu levantava, eu ficava mexendo, de tanta dor que eu passava. Aí eu chorava, gritava, falava, nossa, me tá doendo, tá queimando. Eu fiquei assim, eu chamei a enfermeira, e ela falava, mas sim, faz 10 minutos que acabou de dar o último remédio mais forte. E a gente passava esses dias e esses meses. E aí eu também sentia, como eu falei, vontade na igreja. Eu falava para minha mãe, quero ir na igreja, para ver se médico dar um dia, 2 dias no sábado, para a gente ir lá para gravar, para ir para a igreja. Só que não tinha jeito, a gente tinha que ficar lá para eles tentarem descobrir. Porque como eles não tinham resultado nenhum, aí tinha que ficar sangue, urina, coletérios, aí tinha que fazer vários exames, tirar mais foto para ver se tinha alguma coisa. E nada, esses médicos descobriram. Aí um dia os médicos foram um monte de gente lá no médico mesmo, os residentes, eles médicos formados, os residentes. Aí os residentes assim, eu estava sentado no quarto, jogando a mão na minha mesa. Aí eles veio. Aí eu escutei falar, eu disse, uma coisa de vocês. Eu sou cristão, sou da igreja. Uma coisa eu sei, que Deus já me curou. Eu sei que o Senhor já estudou, eu sei que o Senhor formou para isso, mas uma coisa eu falo. O Senhor não vai achar nada em mim. Eu já estou curado. Aí eles falavam assim, a gente tem que investigar, a gente tem que tentar descobrir se tem algo ali de errado, alguma coisa, porque você estava com tumor. Mostrou na sua que era tumor. Aí propus. Mas você não deu febre, não deu nada, a gente precisa descobrir se é osteomielite, meningite, o que é. Aí a minha mãe ficava já preocupada, a gente não ficava fazendo essas perguntas, né? Falava, Deus já me curou, me sorta, vai embora. Eu ligava para o pastor e falava, hoje os médicos pastor não tem nada. Eu não descobrindo nada. Aí o pastor falava, tô ligado, deixa eu ter que cair não. E a gente conversava no telefonema, minha mãe, meu pai, conversava com o pessoal aqui de Garapá, conversava com a minha família, mas de uma coisa eu sabia, que tudo isso era com o propósito de Deus na minha vida, era com o propósito de Deus na sua vida, era que Ele queria trabalhar alguma coisa na minha família, é que Ele queria passar alguma coisa para a igreja. Eu sabia dessas coisas. Conforme fosse o problema da minha vida, os médicos estavam afirmando, eu sabia que Deus queria trabalhar algo diferente na nossa vida. Amém. E aí teve também uns momentos em que a gente conversava com minha mãe. Teve um momento que a gente chegava e ia conversar. E a gente conversava e falava assim, mãe, papai veio hoje, eu vou receber visita, como é que vai ser? Aí ela ligava para ninguém. Aí era dia de visita, era dia de chorar, era dia de entrar debaixo dos lençóis e chorar. Aí eu chorava. E aí eu comecei a ficar triste, comecei a cair mais, porque no começo estava até bom, porque tinha feito a biópsia, tinha cortado um corte de as costas, um corte pequeno, estava até bom. Mas nos dias finais, que eles falavam assim, vai fazer a biópsia, vai descobrir e você vai embora. Eles falavam isso para nós. E aí chegavam esses dias de descobrir, aí chegava aqui que descobriu da biópsia, ainda não deu resultado nenhum. E aí eu sabia que era mais uma semana, mais dias naquele hospital. E aí, como eu falei, era dia de chorar. Mas dessas coisas, a gente, vamos dizer
preocupava com meu pai ligava. Pode contar aqui no meu Aí, uma vez a gente ligou pro meu pai estava indo, eu falei assim, pai, você está demorando. Meu pai, espera aí que eu já estou indo, que Deus está me ensinando na minha vida. E aí ele estava escutando o louvor, e aí ele estava passando um carro, né, pai? Aí estava escrito assim, Deus é fiel. Aí estava escrito assim, Deus é fiel. Eu recebo. E ele estava bem, depois que a pastora olhou para ele, estava bem firme. Aí ele passou mais um pouquinho escutando o louvor. Ele ultrapassou o caminhão, aí estava escrito assim. Confie em Deus, Deus é fiel, mais uma frase que Deus ia fazer um milagre na minha vida. E a gente foi tendo essa certeza, a gente foi tendo essas convicções que Deus estava no controle de todas as coisas. E a gente passou esses dias no hospital, a gente passou essa vitória. A gente agora veio montar o testemunho para mostrar para vocês o que Deus fez na nossa vida, o que Deus fez na minha família. E a gente começou a trabalhar esse testemunho. E a gente trabalhou, e a gente hoje vai passar para vocês o que eu recebi lá no hospital, o que eu recebi de cura lá, o que Deus fez na minha vida hoje, vai fazer na sua, amém? Amém. Eu quero te dizer hoje, se você está com problema ou não, se você tem algum amigo que está com problema ou não, saiba de uma coisa. Deus vai transformar a sua vida por mar de maravilhas. Ele vai fazer o tremendo na sua vida. Amém? Amém. Amém. Feche seus olhos. Curva sua cabeça. Se você sentir a necessidade de vir aqui para frente, Deus vai te derramar na sua vida. Amém? Cura. O que você entende por cura? Feche seus olhos, não fique com os olhos abertos. Agora é o momento de você e Deus. O que você entende por cura? O que você entende por transformação de Deus na sua vida? O que você entende? Eu vou te dizer. Cura é aquilo que a gente deseja do fundo da nossa alma. É aquilo que a gente necessita. É aquilo que a gente precisa. É aquilo que o Espírito Santo manda para nós. A sua cura hoje vai chegar, meu irmão. A sua vitória hoje está próxima. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei o que você está necessitando. Mas de uma coisa eu sei. O Deus que eu sirvo, o Deus que mora nessa igreja, faz o cego enxergar, faz o mundo falar, faz o coxo andar. Se você está precisando de cura, receba o sobrenatural de Deus na sua vida. Se você está precisando de cura na sua vida, cura espiritual, cura formal, cura relacional, cura sentimental, social, Deus vai derramar nessa igreja hoje. Hoje o poder de Deus vai cair aqui. Se você está recebendo de Deus, continue no seu íntimo, continue. Deus vai derramar hoje a cura dele aqui. Amém? Ô meu irmão, tudo aquilo que eu passei naquele hospital, todo aquele sofrimento que eu tive lá, foi porque Deus quis, foi porque Deus veio dar uma bagagem. E já estava como profecia na minha vida. Assim como diz em Crônicas 16:8, como foi que a minha mãe abriu. Agradeçam a Deus e vai contar às nações o que Ele fez. Então escuta aqui. Você é brasileiro, você é uma das nações. Então eu quero profetizar na sua vida hoje. Cura foi derramada na minha vida. Cura foi transformada na minha vida. Foi cura. Não foi uma pequena não, não foi uma dor de cabeça. Foi uma cura do câncer. Foi uma cura de uma enfermidade que às vezes pode levar a gente para a morte. Foi uma enfermidade
Se isso pode acontecer igual aconteceu na minha, igual a gente achava que a nossa vida estava boa, amanhã você pode ter um problema. Mas eu estou profetizando. O problema que você pode ter amanhã, você já recebe a cura hoje. Você já recebe o milagre de Deus. Feche seus olhos. Comece a orar. Comece a desejar a cura da sua vida. Se você quer representar uma pessoa que está no hospital, uma pessoa da sua família, coloca-la diante de Deus. Coloca-la diante de Deus, em nome de Jesus. Deus quer derramar cura nesse lugar. Deus quer derramar cura na sua vida, meu irmão. Deus quer derramar cura. Se Ele fez aquele rebuliço todo na minha vida, foi para mim hoje. Eu tive essa vitória. E eu creio, não só eu, você também pode. Sabe por quê? Jesus já levou todas as nossas enfermidades naquela cruz. Ele já pagou o preço. Um preço que não se paga com dinheiro. Foi pago com sangue. Todo o sangue dele. Então feche seus olhos. Comece a orar. Teve momentos que eu achei que eu ia conseguir. Teve momentos que eu não acreditei. Mas por pertencer a uma igreja, por pertencer a um povo que crê nesse Deus que foi falado aqui, eu pude acreditar e caminhar sobre a fé de outras pessoas. Às vezes você tem uma dificuldade, ou você conhece uma pessoa enferma, mas se você não acredita que ela pode ser curada, então hoje você está no lugar certo, porque nós cremos que esse Deus pode e vai curar. Deus agiu na vida do meu filho. Deus tirou a enfermidade dele. Eu vi isso, eu vivi isso, e hoje nós estamos aqui para dizer para você que Ele pode fazer a cura na sua vida, na vida do seu familiar, do seu vizinho, daquele que você veio trazer aqui hoje no altar do Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor, esse povo veio representar, esse povo veio trazer, eles vieram aqui, Deus, porque hoje foi ministrado cura. Deus, na autoridade do Espírito Santo, sobre a profecia que deu sobre a minha família, sobre a cura que deu na minha família, sobre esse poder que o Senhor nos deu, que o Senhor manifestou sobre a vida do Kaique, derrama sobre a tua igreja. Derrama agora, Deus, uma unção de cura. Derrama agora, Pai. Derrama sobre a tua paciente. Derrama, Deus, aqui, Senhor, a transformação. Derrama, Deus, aqui a mudança. Derrama, Deus, o Senhor tem trabalhado. Em nome do Senhor. Em nome de Jesus. Creia que Deus pode mudar a situação. Creia que Deus pode fazer algo diferente, novo e lindo. Aleluia. Sobre a palavra de enfermidade que está sobre a sua Amanhã vida. pode ser você. Amanhã pode ser você. Com todas as ações, as coisas que Deus fez na sua vida. Então receba. Deus já mandou os seus anjos aqui com uma bênção, com o seu milagre, com a sua vitória. Mas você precisa recebê-la. Você precisa pegá-la e tomar para ti a sua vitória. Em nome do Senhor Jesus. Não foi da então. sua família. Aleluia. Não foi em vão que a família teve toda essa situação. Não foi em vão que o Kaique ficou mais de um mês no hospital. Não foi em vão que ele sofreu todas as injeções, todos os momentos de interferência médica. Não foi em vão. Não foi em vão. Ele está aqui contando, não vai desaparecer. Mas é a ordem de Deus sair, contar e anunciar às nações o que Ele fez, e o que Ele fez, e o que Ele fará, e o que Ele pode fazer. E todas as vezes que o Kaique contar esse testemunho, vidas serão curadas, vidas serão transformadas. E nesta noite o Senhor está te curando, em nome do Senhor. Se você pode colocar a sua mão no lugar da sua enfermidade, coloca. Se você não pode colocar a mão, coloca a mão no seu coração. Se você pode colocar a mão na sua enfermidade, coloca. Aonde está
Essa noite é noite de cura e libertação. Glória a Deus. Aleluia. Glória estão na sua casa. Meu querido, você não precisa passar por enfermidades, por problemas, para ter a sua família restaurada, para ter o seu casamento restaurado. Você não precisa passar pelo vale da sombra da morte. Você não precisa. O Senhor diz para você: põe a tua casa em ordem. Aleluia. Ora com a sua esposa, ora com a sua família. Comece a declarar vitória no seu lar, na sua casa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus está dizendo: eu vou repreender o devorador, eu vou repreender todo o mal da sua vida, da sua casa, porque o Senhor diz que Ele está com o poder nas suas mãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai declarando isso, igreja. Ei, vai falando, Deus. Esse testemunho vai sair para muitos lugares, mas com tudo isso que eles viveram, uma coisa eles aprenderam: contar com as orações da igreja. Não dá para a gente viver sozinho. Para de esconder os seus problemas. Não vai sair contando para todo mundo, mas vai falar com pessoas certas que te ajudam. Que é isso que Deus tem para nós. Deus quer agir, Deus quer falar, Deus quer mostrar nas nossas vidas no nome do Senhor. E como se não bastasse, a Miséria me contou do hospital lá de São Paulo, de Ribeirão Preto. Eles foram para Ribeirão, ficaram lá em Ribeirão também ali uma semana. Em Ribeirão Preto. E no belo dia, na hora da visita, eles desceram no pátio. E aí falou assim: não, vamos voltar para o quarto. Vamos por aqui. E eles saíram, o Kaique e a Miséria iam pelo lado. E a Miséria sentiu no coração de dizer assim: não, não vamos para aqui não. Vamos voltar. E vamos para o outro lado. Quando ela deu uns 10, 3, 4 passos, os 4 passos da frente, caiu uma vidraça do alto, do terceiro e quarto andar. Caiu do último andar do hospital, caiu por trás deles, e os tiraços ainda pegou neles. Como se não tivesse apenas o livramento da enfermidade. Porque isso era para a morte. Era para a morte. Mas Deus declarou: não é para a morte. Deus declarou: não é para a morte. E quando Deus declara que não é para a morte, nenhuma graça tem poder para destruir os sonhos e os projetos de Deus. Um dia vai morrer. Nós vamos morrer, porque todos nós vamos morrer um dia. Mas o nome do nosso Deus vai ser sempre exaltado por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele ainda vai fazer nas nossas vidas. Então nós queremos que você creia nesse Deus. O propósito nós estamos falando hoje aqui é de anunciar que Deus cura e sara, que Ele. O que eu posso fazer? Kaique, o que eu posso fazer para ter esse
Nós precisamos aceitar Jesus no nosso coração como Senhor e Salvador das nossas vidas. Quando eu aceito o Senhor Jesus, eu passo a ser filho dele. E ele, filho de Deus, irmão de Jesus. E aí então Deus cuida de nós como filhos. Alguém gostaria nesta noite de aceitar esse Jesus que o Caim está anunciando? Alguém gostaria de dizer assim: eu quero esse Deus dessa família. Eu quero experimentar esse milagre da salvação em Cristo. Alguém gostaria de aceitar Jesus? Alguém? Levante a sua mãozinha assim, para nós orarmos por você. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Né? Senhor, é muito bom que a gente pode renovar os nossos votos ao Senhor. Eu sempre falei, ó Jesus, por que eu estou falando isso? Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não importa. Mas o importante é nós entregar a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos terminar nosso culto. Quero que você tome posse da cura do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Tome posse no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Volte o seu lugar. Nós estamos encerrando nosso culto nessa noite, em nome de Jesus. Nós já oramos sempre lembrando que está nessa nossa família, queridos. Ok? Nós já nos retiramos. Não vai haver nenhuma reparação, mas vai haver bênção do Senhor. Irmãos, vocês estão cuidados. Quando chegar em casa, perceber a dor, quiserem contar o testemunho, vem pra cá. Eles vão compartilhar, vão falar: olha, aquele do testemunho, não me conta, eu me curava. Em nome de Jesus. Nós queremos saber o seu testemunho. Saber Deus sobre Deus. Você vai servir para incorporar o testemunho por trás da razão. O peso da tribulação me quer no chão. Cansar as minhas asas pra poder não voar. Mas estou decidido, não vou mais negar. O teu chamado é o que me faz viver. Por isso eu me sentia perto de morrer. Mas tomei uma atitude, preciso viver. Viver teu chamado, deixar minha história